Fala, senhores, beleza? Professor Murilo aqui, pessoal aí pré-vestibulando, sejam todos muito bem-vindos à minha aula, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto, continuar comentando aí sobre o ideal de trocas de calor. Na verdade, nós vamos fazer hoje são resoluções de questões do teu livro, para poder agregar mais conhecimento e colocar mais prática aí no que nós já conversamos sobre trocas de calor. Só para a gente lembrar, nós já falamos muita coisa ligada a esse conteúdo, os tipos de troca de calor, a conservação do calor, falamos de calorímetros, não é isso? Então falamos de muito conceito e relembramos também conceitos ligados à calorimetria, termometria e por aí vai, certo? Então a aula de hoje vai ser focada aí na resolução de questões, na resolução de ideias, para poder melhorar esse conhecimento para você, certo? Logo te aviso na seguinte ideia, claramente eu não vou responder todas as questões do teu livro, porque senão nós teremos aqui 3 horas de aula. Eu vou responder algumas questões, são questões modelos, questões aí, porque no teu livro tem muitas questões similares, iguais, no mesmo padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma dessas questões e eu vou responder elas servindo como modelo para que você possa responder as outras questões do teu livro aí, tá bom? Então, nós vamos responder aqui algumas questões que vão ser bem úteis para vocês aí continuarem praticando em casa. Beleza? Então já pega teu livro aí, tá certo? A página 338, é o livro 2, Física 2, tá certo? Pega um caderno, pega uma caneta, faz o que você achar legal, para que você possa acompanhar a minha aula tranquilo e anotar o que for preciso, tá certo? Não só o que está no slide, mas anotar aí o que eu estou te falando, porque talvez aqui eu possa comentar algum conceito que possa agregar mais coisa para você, tá bom? Então pega teu livro, pega o caderno e vamos aí para frente. Beleza, pessoal? Vamos começar com a primeira questão aí. A primeira questão, ela é direta, e ela comenta assim: uma batata recém-cozida, ao ser retirada da água quente, demora para esfriar. Uma justificativa possível para esse fato pode ser dada afirmando-se que a batata tem. É simples, ele pegou a batatazinha lá, cozinhou, ele percebeu que a batata demora para poder esfriar. Isso por quê? Tá? Vamos analisar o contexto da ideia, tá? Se a batata demora para esfriar, ou seja, ela demora para poder variar a temperatura. Então, a sua variação de temperatura é muito baixa, é muito fraca, ela demora para mudar de temperatura. É por isso que ela demora a esfriar. E daí você aprendeu um conceito ali lá no ideal de calorimetria ligado ao calor específico, que é uma parte do calor sensível. Você percebeu que o calor específico ele tem uma relação inversa com a variação de temperatura. Então, logicamente, aí, quanto maior a tua temperatura variada, menor é o teu calor específico. Menor a tua temperatura variada, maior é o teu calor específico. Então, você já lembra de cara aí que o calor específico é um componente bem interessante ligado à calorimetria, é uma relação inversa à tua variação de temperatura. Então, aí, se a batata demora para poder esfriar, a sua temperatura varia muito menos. Se a sua temperatura varia muito menos, é porque o seu calor específico é alto. Então, só pode ser para você a letra A, beleza? A letra B não pode ser, tá certo? A C, ela fala ali de capacidade térmica, que lembra, capacidade térmica é quanto de calor o corpo suporta, não tem nada a ver com essa mudança de temperatura, certo? E a condutividade térmica é quanto um corpo conduz de calor, tá certo? É quanto ele conduz de calor. Também não tem nada a ver também com esse calor específico e essa variação de temperatura. Tá certo? Isso aí, tranquilo. Então, fizemos a primeira questão para você, que é bem prática, bem de boa, não temos nenhum problema. Para a segunda questão aí, ela já é um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais com algumas variáveis um pouco mais desenvolvidas, mas se você organizar tudo e pensar direitinho na questão, você consegue fazer ela fácil, beleza? Então é o seguinte, um calorímetro de capacidade térmica 5 calorias por Celsius contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Ao colocarmos um bloco metálico de 500 gramas a temperatura de 100 graus Celsius no interior desse calorímetro, observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60 graus Celsius. O calor específico do metal que constitui esse bloco em calorias gramas Celsius. Então, ele quer saber quanto vale o calor específico do bloco de metal, especialmente do bloco de metal. E aqui nós temos 3 sistemas, tá? Nós temos o calorímetro, que tem uma capacidade térmica definida. Nós temos a água, que tem a massa, tem temperatura inicial. Nós temos o bloco de metal, que também tem massa, temperatura inicial. E nós temos aí o equilíbrio térmico, que vai ser atingido no final dessa mistura aí. Então, nós temos aqui alguns dados, De novo aí, a capacidade térmica do calorímetro, certo? A massa da água, que dá 200 gramas.
vai ser em gramas porque ele quer o calor específico também em gramas, então mantém aí. E a temperatura inicial de 20 graus Celsius, eu tenho a massa do bloco de 500 gramas, a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, e eu tenho a temperatura final, né, de equilíbrio de 60 graus Celsius. E o que eu vou fazer? Como eu tenho esses três sistemas aí, eu vou ter que fazer o ideal de conservação de calor. Então, eu vou ter que fazer a somatória dos calores. Então, a somatória dos calores do sistema sempre tem que ser igual a zero. Tá? Então, o calor da água, o calor do bloco e o calor do calorímetro tem que ser igual a zero. O que eu vou fazer? Vou fazer passo a passo, parte por parte, depois vou somar esses processos aí. Bom, então vamos lá. Vamos encontrar aí quem é o calor da água. Vou usar a equação básica de calor sensível, né, certo? Então, vou substituir os valores. A massa da água, 200 gramas. O calor específico vale 1 da água, não é isso? E a temperatura dela varia de 20 até de 60, que é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Então, aí, faz uma variação final menos inicial, eu vou achar 40. Multiplicando 200, 1 e 40, eu vou achar um valor de 8.000 calorias. Então, essa água aí, que estava a 20 graus Celsius no início, tá? Ela vai aí receber 8.000 calorias, certo? Para atingir a temperatura de 60 graus Celsius. Certo? Professor, por que você fala que ela vai receber e não perder? Ela vai receber porque ela está com a temperatura mais baixa do que o calorímetro. Então, o fluxo de calor flui aí do mais para o menos. Então, a água ela vai receber até atingir 60 graus Celsius. Beleza? Por isso que ela aumenta a temperatura. Vamos para o calor do bloco? Mesma coisa, calor sensível também. Aplico aí os valores. A massa do bloco 500 gramas. O calor específico do bloco é o que eu quero, então vou deixar aí invariável. E o bloco ele varia de 100 até 60. Então já tem uma variação diferente aqui, né? Final menos inicial, 60 menos 100, nós vamos ter menos 40. Então multiplicando eu vou acabar achando aí menos 20.000 vezes o calor específico do bloco. Então, você percebe que o bloco está agora cedendo calor, ele está perdendo, por isso que tem esse fator negativo aí. Tá? Como ele está a uma temperatura muito maior do que o calorímetro e do que a água, de novo, o fluxo de calor do maior para o menor, então o bloco ele começa a perder calor até atingir a temperatura de 60 graus Celsius. Nesse caso aí, menos 20.000 em média de perda de calor. Certo? Bora calcular agora também o calor específico, o calor sensível aí, do calorímetro. Como o calorímetro ele não tem massa, ele não me deu massa, mas me deu capacidade térmica, eu posso fazer uma equação que liga a capacidade térmica, que vai ser essa aí, ó, a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que é a mesma coisa do calor sensível, né? Porque o Czão é M vezes C, você sabe muito bem disso. Então vamos lá, a capacidade térmica do calorímetro vale 5, né? A temperatura dele ali é de 60 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Vou multiplicar e vou achar um valor de 300 calorias. Certo? Então, eu já achei do calor do A, do B e do C, né? Da água, do bloco e do calorímetro. Eu vou mais uma vez somar as duas, tem que ser igual a zero por conservação. Então, vou somar aí a 8.000 menos 20.000 CB mais 300 igual a zero. Vou brincar, vou acabar achando aí, ó, 20.000 CB igual a 8.300, certo? E fazendo uma razãozinha básica, eu vou ter aí 8.300 sobre 20.000, que vou achar no final um valor por calor específico do bloco de 0,415 calorias por gramas Celsius. Tá bom? Então, essa equação, todo esse processo chega nesse valor do calor específico. Então, perceba que o maior problema ligado a esse tipo de questão não é a resolução, mas são os processos envolvidos. Eu tenho que saber lidar e organizar cada processo, cada ideia, cada conceito, cada variável, para que você possa, no final, ter uma resposta coerente. Tá certo? Então, cuidado com a análise dos detalhes, análise das variáveis, para que você possa fazer cada processo bem devagar e sem problemas. Tá bom? Então, encontramos aí a resposta à segunda questão, que é o calor específico do bloco, tá? O calor específico do bloco de metal. Beleza? Algumas questões podem até complementar essa questão aí, botando para você uma tabelinha de valores e materiais. Né? Cada material tem o seu próprio valor de calor específico. Então, você poderia até relacionar esse valor com um tipo de metal, né? Então, as questões gostam muito de brincar com essas coisinhas aí. Massa? Beleza? Então, pega as informações aí dessa questão, não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo aí, tá? Anota os cálculos e pratica. Certo? Vamos para a próxima questão aí, pessoal? Sem mais delongas, vamos para a terceira questão. Ela é uma questão que é bem direta também,
mas também trabalha com algumas variáveis e aqui apresenta um conceito bem interessante também, ligado aí ao ideal de potência. Bora ver aí. Ele fala assim, ó, uma fonte térmica fornece, né, libera calor a cada minuto, né, 20 calorias. Então, ela libera 20 calorias a cada minuto para produzir um aquecimento de 30 graus em 50 gramas de um líquido. São necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido. Tá bem similar à questão 2 que a gente fez aí. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ideal aqui é o seguinte, ele falou que na questão ele falou que a cada 1 minuto ele libera 20 calorias. Como a questão, eu estou trabalhando num líquido, eu estou aquecendo um líquido durante 15 minutos, quanto de calor eu vou ter nessa situação? Então, se 1 minuto eu libero 20 calorias, em 15 minutos eu vou ter quantas calorias? Faço a regra de 3 e vou achar um valor de 300 calorias. Então é o seguinte, esse corpo, né, esse líquido, 50 gramas de líquido, estão recebendo aí 30 calorias durante 15 minutos, certo? Beleza. Então, eu posso muito bem aplicar a equação de calor sensível, tá certo? Eu já tenho a temperatura, eu tenho aí a massa, então, para achar o calor específico fica fácil, não é isso? Então, aqui, ó, o calor que eu achei, 300, a massa é 50, né, o Czinho que eu quero, e a temperatura, né, de aquecimento é 30 graus. Vou multiplicar, vou achar 300 igual a 1.500 vezes C, tá? E o C vai ser 300 por 1.500, que vai dar 0,2 calorias por grama Celsius. Então, essa é a resposta aí do calor sensível ligado ao líquido, certo? Essa questão eu poderia muito bem trabalhar também com potência, porque potência, eu lembro que é calor por tempo, então se ele me deu um tempo e eu acabei achando um calor também, eu poderia achar a potência liberada ou executada nesse aquecimento. Beleza? Então as questões também gostam muito de complementar essas ideias, aplicando potência e por aí vai. Beleza? Então, é uma questão bem rápida, direta, tá? Não tem nada muito complexo. Professor, mas eu estou achando estranho que esse conteúdo fala de propagação, fala de troca de calor, e eu estou aplicando aí calorimetria básica, calor sensível, latente, mas a ideia é essa, pessoal. Todo processo que envolve calor sensível latente tem troca de calor entre corpos, tá? Entre materiais. Então, as questões que você vai ver aplicada a troca de calor é nesse nível, é nesse naipe aí. Beleza? Vamos para frente que tem muita coisa para a gente fazer ainda hoje, certo? Vamos para a quarta questão aí, pessoal. Ela fala assim, a questão da UFO, ela fala assim, ó, as temperaturas iniciais de uma massa M de um líquido A 2M de um líquido B e 3M de um líquido C são aí, respectivamente, iguais a 60, 40 e 20 graus Celsius. Então, estão 3 líquidos aí, né? Um com massa M, um com massa 2M, um com massa 3M, e cada um aí com a sua temperatura inicial, 60, 40 e 20. Misturando-se os líquidos A e C, a temperatura de equilíbrio 30 graus Celsius. Misturando-se B e C, a temperatura de equilíbrio de 25 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio quando se misturam A e B? Essa questão é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais elaborada, porque tu vai ter agora alguns processos, 3 processos, que se você não fizer devagar, vai te trazer um transtorno, tá? Eu tenho aqui uma junção de A com C, de B com C, e por final de A com B. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio de A com B. Então vamos lá, vamos fazer passo a passo para você não ter problemas. Então é o seguinte, de A com C aí, tá? Eu tenho, mais uma vez, se eu estou juntando, se eu estou tendo troca de calor entre A e C, a somatória dos seus calores tem que ser igual a 0 por conservação. Então, eu vou calcular o calor de cada um, né, de A e C. Tá? Então, o calor de A está aí, MA, CA, ΔT. E o calor de C está aí, MC, CC e ΔT vai ser igual a 0. Certo? Vou brincar com essas equações aí. Tá? Repara que a massa de A é M, né, a questão me falou que é M. O CA vou manter. A temperatura, o A estava inicialmente a 60 graus Celsius e atingiu o equilíbrio a 30 graus Celsius. Então, 30 menos 60. Né? O MC, a massa do MC aqui era para ter 3M, tá? Vou já mostrar para vocês. 3M vezes Czinho, né? O C do C. E a temperatura do C estava inicialmente a 20 e atingiu 30 de equilíbrio. Então, 30 menos 20 aí, finalmente inicial. Certo? Então, aqui nós vamos lá. Eu vou fazer uma relaçãozinha, você vai ver 30 menos 60 vai dar menos 30 MCA. A do C vai dar 30 menos 20 vai dar 10.
com o 3 da massa vai dar 30, né? Então vai dar 30m vezes Czinho, né? Czinho, que é o calor específico do C, igual a 0. Vou passar um deles para o outro lado lá e vou acabar achando aí que a MCA é igual a M vezes C do C, né? O calor específico do C. Então, vou acabar encontrando essa relação aqui entre a massa e o calor específico do A e do C. Vou guardar ela por enquanto, não vou utilizar ela de forma direta agora, vou guardar e vou depois utilizar no final, certo? Agora para B para C, né? A relação de B com C. Mais uma vez, eu vou trocar calor com B e C, vou somar os calores deles aí, né? Então, mesma ideia, eu vou fazer os calores de B e C, né? MB, CB, ΔT, MC, CC, ΔT, igual a 0, tá bom? A massa de B é 2M e a massa de C é 3M. Então, eu vou substituir aí, tá certo? Ó, a massa de B está aí para você, 2M, o CB, eu vou manter. E o B estava inicialmente a 40 e atingiu agora a temperatura de 25 graus Celsius equilíbrio, então 25 menos 40. O MC é 3M, tá? O Czinho aí do C, e a temperatura do C inicialmente estava em 20 e atingiu 25. Então 25 menos 20 vai ser igual a 0. Vou fazer uma relação aí, né? 25 menos 40, tá? Multiplicando com 2 vai dar menos 30, MCB, mais, e 25 menos 20 vai dar 5, 5 vezes 3 vai dar 15, então mais 15 MCzinho do C, tá bom? Então vai ficar menos 30 MCB mais 15 MCC igual a 0. Vou passar um deles para o outro lado e vou acabar encontrando uma relaçãozinha aí, pessoal, de que MCzinho do C é igual a 2 vezes a M vezes o CB, né? A relação entre M e calor específico, massa e calor específico do C, é 2 vezes a da massa e calor específico do B. Então, encontrei essa relaçãozinha aí dessas duas massas, né? Desses dois corpos aí, B e C. Vou fazer agora a final, que é A e B, e vou juntar esses 10 que você acabou encontrando aqui. Então, vou fazer aqui de A para B, mais uma vez, uma tora de calores igual a 0. Então, de A para B aí, A, MA, CA, ΔT, B, MB, CB, ΔT, tá bom? Vou juntar cada um aí. Agora eu quero a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, então ela vai ficar estável aí. Inicialmente o A estava 60, o B estava 40, lembrando que a massa do B é 2M, isso que tem para você 2M aí, né, no lugar do MB. E daí repara o seguinte, repara que eu tenho aqui MCA e eu tenho aqui 2MCB, que volta para cá, ó. Agora faz sentido. MCA vale MCC e 2MCB vale também MCC. Então, vou fazer essa substituição, ó, de MCA e 2MCB, ó, MCC e MCC, tá bom? Então, mantém as temperaturas aí. Vou fazer uma distribuição, tá? Com o parênteses aí, então vai ficar MCCTF menos 60 MCC mais MCCTF menos 40 MCC igual a 0, tá? Vou organizar essas ideias aí, quem vai somar, soma, quem vai subtrair, subtrai. Você já percebe, ó, tem um MCCTF mais MCCTF, então vai ficar 2MCCTF. Vou passar tanto esse menos 60 quanto esse menos 40 para o outro lado, o que vai acabar somando, vai dar 100 MCC, tá? Eu posso cortar essas relações, né, de MCC e ficar no final 2TF igual a 100. E fazendo a divisão aí, né? Então, TF vai ser igual a 100 sobre 2 igual a 50 graus Celsius. Essa é a temperatura final do sistema, tá bom? Então, é uma questão realmente bem extensa, bem larga aí, que se você não fizer com cuidado, devagar, você vai acabar errando essa questão. E tem muita variável, tem muita mudança, certo? Então, eu te aconselho você depois você dar uma volta nessa questão de novo, né? Revisar essa questão para que você possa aí pegar todos os pontos necessários para responder essa questão aí, tá certo? Beleza com isso aí? Então, vamos para frente então. Vamos pular para a nona questão, né? Já te falei, eu não vou te fazer todas as questões aí, vou te fazer só as que eu acho mais necessárias. Vamos para a 9 aí. Professor, tem uma dúvida numa questão, me mande ela que a gente vai aí te ajudar, tá bom? Então é o seguinte, ó. Nona fala o seguinte, ela é mais simples, ela fala assim, ó, 2 blocos de ferro, um de 20 gramas e outro de 40 gramas, são aquecidos, passando ambos de 20 para 50. Considere desprezíveis as perdas de energia interna para o ambiente, ou seja,
a perca de energia para o espaço, né, para fora, é zero, né? Eu não estou levando em consideração a energia dissipada. Sabe-se que o calor específico de um corpo é dado pela razão da capacidade térmica pela massa do corpo. Beleza? Assinale a alternativa correta. Letra A. A quantidade de calor recebida pelos dois blocos foi igual. Pessoal, eu tenho dois blocos de massas diferentes, tá? De massas diferentes e que vão sofrer a mesma variação de temperatura. Isso significa que eles têm sofrem o mesmo calor, né? A mesma quantidade de calor? Não. Porque lembra que quantidade de calor, ela depende da massa. A quantidade de calor lá, o Q, MC, ΔT, depende da massa. E um tem 20 e o outro tem 40. Então, aí, quanto mais massa você tem, mais calor você vai acabar recebendo. Tá? Então, não vão receber a mesma quantidade de calor, mesmo que variem a mesma quantidade de temperatura. Certo? Essa relação de temperatura e calor tem aí um ponto diferenciado, né? Um ponto que é uma linha diferente. B, já mostrei para você a resposta, mas vamos lá. B, a quantidade de calor absorvida pelo bloco 20 foi maior. Não, acabei de falar que vai ser pelo de 40 gramas, porque quanto maior a massa, maior o calor. C, o calor específico do bloco de 40 gramas é maior, pois sua massa é maior. Talvez você possa errar aqui, tá? Mas repara, pessoal, o calor específico, ele é uma variável, ele é um fator que depende do tipo de material. Se tanto de 20 quanto de 40 são blocos de ferro, o mesmo material, então vão ter o mesmo calor específico, tá? Vão ter o mesmo calor específico. Então, tanto a C quanto a D estão erradas, porque a C fala que o calor específico do de 40 é maior, e a D fala que o calor específico do de 20 é maior. E não, eles são iguais, porque os dois possuem o mesmo tipo de material. Beleza? Só salva para a gente claramente a letra E, né? O bloco de massa de 40 tem maior capacidade térmica do que de 20, certo? Porque, repara, a capacidade térmica, pessoal, ela é proporcional à massa e ao calor específico. Então, se os dois têm o mesmo calor específico, o que vai diferenciar a capacidade térmica é a massa. Então, o de 40 tem maior massa, vai ter maior capacidade térmica. O de 20 tem menor massa, vai ter menor capacidade térmica. Tá bom? Então, só pode ser a letra E, tá certo? Então, repara que é uma questão que é bem direta, bem prática, quando você lembra o conceito correto, o ideal correto ligado à capacidade térmica. Certo? Professor, eu estou voando em relação a conceitos, volta para a nossa aula lá de trocas de calor, dá uma revisada em calorimetria, para que você possa vir para cá bem tranquilo, bem prático nessas resoluções. Beleza? Boa parte das provas tem esse objetivo. Pegar em você ideais, conceitos. Tá? A equação são cálculos, são questões necessárias, mas boa parte das questões, elas te procuram, te buscam o ideal de conceito, de ideia. Se você sabe eles, tá ótimo para você. Tá bom? Massa. Olha só, essa questão já tem tudo resolvido para você. Não botei detalhado. Vamos lá. Bom, já está para você resolvido aqui, que eu fiz aqui com todo carinho para você. Essa 11, pessoal, ela é bem similar àquela que a gente fez anteriormente, que tinha 3 sistemas. Lembra que tinha 3 sistemas de ideais aí? Então, vamos lá. A questão 11 fala assim, ó. Já estamos chegando no final, tá, pessoal? Um estudante retira um cubo de gelo de massa de gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e o expõe em um recipiente aberto à temperatura de 25 graus Celsius. Então, um cubo de 10 gramas estava a menos 10 graus Celsius, botou num recipiente de 25 graus Celsius. A energia que o gelo deverá absorver para entrar em equilíbrio térmico será de quanto? Tem que saber a energia envolvida, né? O calor envolvido para entrar em equilíbrio. Te deu o calor específico do gelo e te deu o calor latente de fusão, que é 80. Se deu o calor latente, já sei que vou ter que usar lá o calor latente para poder calcular a transformação, né, a mudança de estado do gelo para o líquido. Então, aqui eu vou ter 3 sistemas, tá? Eu vou ter 3 estágios. Primeiro, o gelo vai ter que mudar de temperatura até atingir 0 graus Celsius para mudar de estado, ou seja, calor latente, e depois aumentar sua temperatura até atingir 25 graus Celsius. Beleza? Que é a temperatura do ambiente, a temperatura do recipiente aberto, que é o de equilíbrio. Então, mais uma vez, eu vou ter 3 sistemas. Primeiro, o gelo vai ter que sair de menos 10 para 0. Chegando em 0, ele muda de estado. Muda de estado, ele aumenta a temperatura para chegar em 25. Então, são 3 processos aí. Sensível do gelo, latente do gelo e sensível da água. Então, vamos lá, vamos por partes. Sensível do gelo aí, massa do gelo, calor sensível do gelo
e a sua temperatura. A massa do gelo é 10 gramas, né? O calor sensível do gelo é 0,5 e o gelo estava inicialmente a -10 e vai agora até 0. Por quê? Porque é em 0 que vai mudar de estado. Então vai ficar 0 menos -10, vai ficar no final aí 5 vezes 10, que vai dar 50 calorias. Já foi feita, beleza. Chegou em 0, o gelo agora vai mudar de estado. Então aí, mudança de estado, calor latente, né? M vezes L, a massa do gelo 10, a latência 80, vai ter 800 calorias para o gelo mudar de estado. Mudou de estado, há uma temperatura de 0 graus Celsius, porque tu lembra que quando muda de estado, a temperatura se mantém constante, então o gelo ainda tem 0 graus Celsius, ele vai ter que atingir a temperatura de equilíbrio, que é 25. Então o calor sensível da água vai ser aí MaCaWt, de novo, né? Agora ela está em formato de água, então 10 gramas, do mesmo jeito. O calor específico da água vai ser 1, e a temperatura vai variar de 25, né, menos 0, final menos inicial. O que vai dar achar no final aí, 10 vezes 25 vai dar 250 calorias. Então, repara que eu tenho aí 3 processos finalizados. Tá? 50 aí, 800 e 250 calorias. Vou somar as 3, né, vai dar igual a 0. E somando vai dar 1.100 calorias, claramente aí, letra A. Beleza? Então, repara que a maior dificuldade que você pode ter aqui são os processos sequenciais. Faz cada um passo a passo para você não ter problema e não ter nenhum tipo de dificuldade. Beleza? Nós vamos aqui para a nossa penúltima questão, tá? A penúltima questão envolvendo aí, pessoal, também a parte de calorimetria. Beleza? Bem, pessoal, essa questão 12 eu resolvi colocar ela porque é uma questão que envolve porcentagem e muito aluno tem dificuldade de trabalhar com porcentagens, tá certo? Então vamos lá, ela funciona assim, ó. Considere uma pessoa que consuma 1.200 quilocalorias de energia diariamente e que 80% dessa energia seja transformada em calor, né? Se esse calor for totalmente transferido para 100 gramas de água, a variação de temperatura dessa água é igual a... Então vamos lá, vamos por partes. Ele falou o seguinte, ele falou, ó, 80% dessa energia que eu tenho, que é, no caso, 1.200 calorias, eu converto em calor. Então, quanto é que dá primeiro aí? Então, se você for fazer uma relação de 80% de 1.200 quilocalorias, você vai achar 960 quilocalorias, tá? De toda essa caloria que ele tinha. Ele vai ter que pegar essa caloria e usar para variar a temperatura de 100 kg de água. Então, bora calcular isso aí. Calor sensível, né? Mudança de temperatura. Eu quero ΔT, tá? Então, o meu calor aí, que eu acabei de achar, é 960 mil, né? 960 quilocalorias. A massa, pessoal, a massa aí são 100 gramas, só que eu estou colocando em 100 quilogramas, só que aqui eu estou colocando em gramas. Por quê? Por causa do calor específico, né? Que vale 1, a caloria por grama Celsius, e a temperatura, tá? Então, repara mais uma vez, a massa que ele me deu aqui foi 100 quilos, só que eu botei em gramas por causa do calor sensível, do calor específico, certo? Então, vou calcular aqui ΔT, tá? Fazer uma relação básica, eu vou achar uma razão de 960 mil por 100 mil aí, certo? Vou dividir e vou achar 9,6 graus Celsius. Então, a minha variação vai ser 9,6 graus Celsius, que vai ser letra D, tá bom? Bem prática, bem simples também, bem direto, não tem como você errar uma questão como essa, é só você analisar direitinho e ficar atento às porcentagens, tá certo? Massa. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa última questão, que é a questão do Enem. Essa é uma questão muito boa, bem extensa, mas dá para a gente fazer bem devagar para você, certo? Aqui você fala assim, ó, o Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focada em um receptor em forma de cano e aquece um óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Então, para você que não entendeu a situação, eu tenho aqui um receptor de energia solar, né, de raios solares parabólicos, né,
curvadinho aí, e no meio tem um cano que passa um óleo. Então, é lógico, o raio do sol bate na parabólica, né, no receptor, e acaba incidindo aí no cano, aquecendo o óleo, que vai, enfim, vai aquecer a água e fazer o sistema funcionar. Certo? Então, vamos lá. E fala assim, considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior, ou seja, as duas bordas do receptor, logicamente a altura, vai ser de 6 metros de largura e que focaliza no receptor 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol. E que o calor específico da água vale 1 caloria por gramas, né, que em joules vai dar 4.200 joules por quilogramas e Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, ou seja, 1 tonelada, de água de 20 para 100 em 1 hora estará em. Pessoal, seguinte, primeiro o seguinte, ele quer saber quanto que vai ser a extensão, né, o tamanho necessário para elevar 1 tonelada de água de 20 para 100 em 1 hora. Tá? Então, qual vai ser a extensão, o comprimento linear desse refletor parabólico? Então, primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que primeiro calcular aí a relação de quantidade de calor ligada a esse sistema. Então, ele falou o seguinte, ele deu para você aí 1 metro cúbico, né, de água, 1 tonelada de água, que vai variar de 20 até 100 graus Celsius. Quanto de calor ela precisa? Então, vamos calcular esse calor aí. Então, aqui o calor sensível, tá? Em mc/t. A massa da água, você vai ver aí que ela está 1.000 quilos, né? Que é 1 tonelada. Se está em quilos, o calor específico que eu vou usar não pode ser 1 caloria por grama, porque se a massa está em quilos, eu tenho que usar o calor específico que tem quilos, que no caso aí é 4.200. E a temperatura vai de 20 até 100, ou seja, vai variar quanto? 80 graus Celsius. Então, vai multiplicar aqui e você vai achar um valor aí de calor de 336 vezes 10 a 6 joules de energia para aquecer a água, para aquecer 1 tonelada de água de 20 até 100 graus Celsius. Beleza? Então, já sei o calor, está mais fácil de encontrar aí o que eu preciso, que é o comprimento linear. Então, vamos lá. Vou usar o ideal de potência, tá? Para saber uma relação bem interessante. Por exemplo, a potência vai ser a quantidade de calor por dentro. Você já viu isso lá em potência térmica, tá? Quanto de potência eu vou ter? Professor, por que eu vou calcular a potência? A questão falou o seguinte, a questão falou que ela libera 800 watts de potência por metro quadrado. Ela relaciona a potência com área, com comprimento, tá? Então, eu vou calcular quanto de potência eu vou ter tendo esse calor durante 1 hora e vou fazer uma relação de regra de 3. Então, aí, potência vai ser o calor que você achou, tá? Sobre um tempo que, no caso, é 1 hora. Está na questão, tá? Então, 1 hora em segundos, 3.600 segundos. Vou fazer a divisão, eu vou achar aí 9,3 vezes 10 a 4 watts de potência. Aí vem a regra de 3 básica. Se em 1 metro quadrado ela libera 8 de potência térmica, quanto vai ser a área para liberar 9,3 vezes 10 a 4 watts? Então, regra de 3 aí, vou acabar achando uma área próxima aí de 116 metros quadrados. Professor, mas ele quer o comprimento linear, ele não quer a área. Aí você vai fazer aí matemática básica. Você sabe muito bem que a área é a base vezes a altura. Então, se a minha área é 116, a altura que eu te deu era 6, vou fazer uma divisão e vou achar que a base, o comprimento linear, vale 19,3 metros. Tá bom? Então, aí, para quem não entendeu mais uma vez, eu tenho esse coletor parabólico, tá? Ele tinha me dado na questão a altura, né, da borda inferior à borda superior, que é 6 metros, e com base nessas equações, nesses dados, eu acabei achando o comprimento linear dele aí, que é 19,3 metros. Beleza? Que no caso aí é a extensão inteira, tá? Não é somente essa partezinha, não. Beleza? Então só pode ser a letra A. Certo? Então, pessoal, nós fechamos por aqui. Nós fizemos muitas questões com vocês, muitas questões ligadas à potência, à troca de calor, à conservação de calor. Então, espero que você tenha entendido essas ideias, tá certo? Tentem aí resolver essas questões, pratique as questões, volta o vídeo, revisa assunto. Então, agora depende de você. Beleza? Então, se cuidem aí, tá certo? Que em breve nós vamos nos encontrar para aprender muito mais ligados à termometria, calorimetria, termodinâmica e por aí vai. Beleza? Valeu, senhores. Se cuidem.